Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenho mecânico. E na aula de hoje estudaremos como formatar as nossas folhas de desenho segundo a ABNT NBR 16752 do ano de 2020. Então, dado a data de publicação desse vídeo, essa nossa NBR ela é bem recente, ela é do ano passado. E ela veio para substituir uma NBR lá do ano de 1987, que era a NBR 10068. Mas ela está com a mesma ênfase de nos auxiliar com instruções para a formatação das folhas de desenho, assim como indicar a localização ideal e a disposição do espaço para o desenho na folha. Ela traz informações a respeito de como a gente posiciona a nossa legenda na folha de desenho, como a gente pode fazer o dobramento dos nossos desenhos e também como é que a gente emprega as escalas no desenho técnico. Então, esse mesmo pacote ele está contemplado no nosso NBR 16752 do ano de 2020. Então, ela é bem recente, dada a data de publicação desse vídeo, agora no ano de 2021. A gente está falando de uma NBR que foi publicada ano passado. Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Em outras oportunidades, os alunos já me perguntam bastante, já me perguntaram bastante a respeito de, professor, qual a principal diferença que o senhor destaca entre essa atualização, a NBR 16752, em relação à sua antecessora, a 10068? E assim, eu destaco de imediato que para mim a principal diferença ela se encontra nas margens que foram atualizadas, comprimento das margens que foi atualizada em relação à NBR antecessora, a 10068. Para vocês terem uma ideia, na 10068 funcionava da seguinte forma: as nossas larguras aqui para nossa margem esquerda, elas, independente do tamanho da folha, desde o A0 até o A4, era padronizado sempre para 25 milímetros, enquanto as demais margens, elas variavam, as larguras variavam, em detrimento do tamanho da folha. Então, por exemplo, no A4, essas larguras, elas ficavam em 7 milímetros, já no A0, eram 10 milímetros, tanto para superior, quanto lateral direita, quanto para inferior. Então, existia essa variação em detrimento do tamanho da folha. Já na nossa NBR atual, a 16752, a margem esquerda passa a ficar com 20 milímetros e isso se repete para todos os tamanhos e de igual forma também se repetindo para todos os tamanhos, ficou padronizado que as margens superior, lateral direita e inferior passam a ter o comprimento aí, a largura de 10 milímetros. Então elas vão ficar posicionadas com essa largura de 10 milímetros. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos aprender nessa aula como construir essa formatação segundo a NBR 16752. E aí, ao longo do desenvolvimento dessa nossa aula, eu vou especificar quais são as informações que a gente vai estar colocando aqui na nossa legenda. Então, vou trocar aqui a nossa folha e vamos iniciar, então, do zero, a construção da nossa formatação. Primeiro detalhe, turma, que a gente vai especificar aqui qual é a área útil do nosso desenho. Como já foi comentado, a largura para a margem esquerda da nossa folha de desenho, ela ficou padronizada como 20 milímetros, diferente da NBR 10068, que, como eu comentei, padronizava esse valor como 25 milímetros. Então, vou marcar aqui o nossos 20 milímetros para a lateral esquerda. Na lateral direita, vou mover aqui um pouquinho para ficar visível no vídeo. A nossa lateral direita, ela conta agora com 10 milímetros. E de igual forma, também na margem superior, eu vou ter os 10 milímetros. Eu vou marcar aqui. E na inferior também os nossos 10 milímetros. Vou posicionar aqui.
10 milímetros aqui também na inferior. Com as marcações feitas, a nossa formatação ela vai ser muito facilitada, a gente, é claro, fazendo uso dos esquadros, porque toda a formatação da folha de desenho, que a gente vai estar fazendo de uma forma muito repetitiva, é construindo retas tanto verticais quanto horizontais, retas paralelas entre si, e vocês já sabem que para esse propósito os esquadros são excelentes ferramentas de desenho. Então, por exemplo, para construir aqui a nossa margem esquerda, eu vou alinhar o nosso esquadro de 60 com o paralelo da minha prancheta. E já especifiquei em aulas anteriores que quem não está utilizando, quem está acompanhando nossas aulas não está utilizando prancheta semelhante, mas pode fazer esse alinhamento com a extremidade da folha. Então, uma vez que esse alinhamento já está feito, a gente tem aqui um perfeito horizontal com o nosso esquadro de 60 e posicionando o nosso esquadro de 45 aqui em relação ao de 60, alinhado ao de 60, eu venho aqui ao encontro da nossa marcação da margem esquerda e aí agora vou construir a nossa margem esquerda. Então, de acordo com a marcação, vou agora prolongar para a parte superior. Então, vou levar aqui a nossa margem para uma altura a mais e de encontro com a altura necessária. E aqui embaixo seguir o mesmo procedimento. Então, vou inverter aqui o nosso esquadro, para ficar mais simples. Vou inverter também de 45 e vou aqui com o nosso perfeito alinhamento entre o de 60 e o paralelo, de 45 com o de 60. Vou construir aqui o prolongamento da nossa margem, vou colocar um pouco mais assim para ficar visível, até a parte inferior aqui da nossa folha. Eu vou levar a construção da nossa margem. Estou fazendo aqui numa tonalidade já facilita bastante a visualização do vídeo. E, de igual forma, vamos então agora construir a nossa margem direita. Então, para isso, mantendo aqui os alinhamentos que já foram comentados, eu vou levar a nossa margem direita até a extremidade até a extremidade superior. Vou inverter aqui o meu esquadro e vou construir então nosso prolongamento da margem até a parte inferior da folha. Então, seguindo aqui a nossa marcação. E agora vamos construir levar um pouquinho mais, posicionar um pouco melhor para o vídeo. Com a nossa marcação da margem inferior, eu vou aproveitar o nosso alinhamento do esquadro de 60 com o paralelo e exatamente nesse ponto vou construir a nossa margem inferior. E agora vou inverter o nosso esquadro e fazer o mesmo procedimento aqui em relação à margem superior. Vou exatamente na minha marcação, com o perfeito alinhamento do nosso esquadro ao paralelo, eu vou construir então nossa margem superior. Feito isso, fiquei com uma pequena diferença aqui, é necessário a gente complementar. Posso usar o esquadro livremente, pegando aqui a nossa reta, já a nossa margem esquerda, e aí eu vou simplesmente prolongar ela, não tenho nem a necessidade de utilizar o alinhamento dos esquadros. Então, fiz aqui o fechamento necessário. Então, agora a nossa folha já está com as margens definidas. Tenho a nossa largura em relação à margem esquerda está com 20 milímetros e as demais margens todas estão com 10 milímetros. Então, vou reposicionar a nossa folha na nossa prancheta e vamos então posicionar a nossa legenda na folha de desenho. Vou destacar que as nossas
a nossa área útil agora para o desenho, a gente, segundo a NBR 16752, a gente tem uma largura agora de 180 milímetros e tem uma altura de 277 milímetros, dada as dimensões que a gente perdeu aqui para bem formatar a nossa folha. Então, prosseguindo, vamos então vamos posicionar a nossa legenda e construir ela segundo a recomendação da NBR 16752. Então, para isso, a gente tem uma liberdade em relação à altura da nossa legenda, e dada a quantidade de informações que eu quero colocar aqui na nossa legenda, seguindo o mínimo recomendado pela referida NBR, eu vou construir aqui, então, vou fazer aqui algumas marcações, criar cinco campos para escrita. Então, vou marcar aqui, a altura desses campos vai ficar padronizado como 10 milímetros. Então, aqui novamente, aqui novamente, aqui também, e aqui também. Uma vez que eu marquei os 10 milímetros para cada um dos campos, eu preciso apenas do esquadro para construir, então, os nossos campos, né, a partir de retas perfeitamente horizontais. Então, vou pegar a nossa marcação e, a partir dela, construir uma reta perfeitamente horizontal. E aí, vou novamente repetir o mesmo procedimento. Já construí o campo, dessa forma estou construindo o campo superior e vou proceder da mesma forma para construir os demais campos de escrita da nossa legenda. Aqui, novamente. E aqui da mesma forma. E seguindo a formatação que eu já tinha apresentado para vocês, eu vou precisar, num certo momento aqui do desenvolvimento da legenda, apagar essa região, essa parte dessa nossa linha, e vamos então inserir outras divisórias para finalizar os nossos campos necessários na legenda com as informações mínimas solicitadas pela NBR 16752. Então, vou precisar de alguns campos a mais. Então, vou criar aqui a nossa divisória. A gente tem liberdade em relação a esses campos. Eu vou precisar de uma divisória aqui. Vou precisar de mais uma divisória aqui. Vou precisar de uma divisória aqui. Vou precisar de mais uma divisória aqui. Como eu comentei, vou deletar esse segmento. Ele não é uma linha definitiva da nossa legenda. Então, por isso, estou removendo esse nosso segmento. Uma vez que eu deletei, vou simplesmente contornar alguns trechos aqui desse segmento que eu acabei deletando enquanto apagava. Então, me permitam aqui simplesmente complementar a nossa margem. Da mesma forma, aqui está perfeito.
Então, turma, a gente já criou aqui os campos que vão ser utilizados para inserção de algumas informações, e essas informações que eu vou colocar no nosso modelo, que vai ter que ser praticado para todos os futuros desenhos da disciplina, todos os desenhos vocês vão construir, vocês vão fazer agora em folhas formatadas com esse padrão, e as informações mínimas que a NBR 16752 solicita para começo é a empresa, então eu vou colocar essa informação aqui em cima, vou discriminar essa informação aqui em cima, empresa, e aí mesmo que fique um pouco difícil de acompanhar pelo vídeo, mas eu vou comentando cada um desses campos. E no nosso caso, a empresa é a nossa universidade, no caso específico da nossa disciplina, né? Na sequência, por quem que o desenho foi projetado, vou colocar aqui, projetado. Na sequência, quem é o nosso cliente. Depois, quem foi o desenhista, ou seja, desenhado por, vou colocar aqui desenhado. Aqui embaixo, o responsável técnico. Responsável técnico. O título, qual o título? Profissional. Na sequência, a data do nosso desenho. Para isso eu vou precisar inserir mais dois campos que ficaram pendentes. Então, me permitam aqui complementar. Vou precisar de mais dois campos. Um campo para a data. E aqui, escala. E por último, idioma. Pronto. Agora sim, finalizado todos os campos, eu vou colocar nesse campo a data do nosso desenho. Aqui, a escala. Aqui, qual é o idioma. Nessa parte, quem realizou a verificação do desenho, então verificado. Nesse campo, vou colocar quem o registro profissional. Vou fazer só uma inversão, porque como a gente colocou profissão, o título profissional, eu vou colocar o registro atrelado aqui o título profissional para ficar mais coerente. Mas eu reitero que essa não é uma obrigatoriedade, a disposição dessas informações, ela não é uma obrigatoriedade imposta pela NBR, mas fica mais coerente aplicar dessa forma, por isso eu vou fazer essa pequena alteração. Vou contornar aqui as nossas linhas que acabaram sendo apagadas, uma parte delas. Então, aqui eu vou colocar verificado. E aqui eu vou estar colocando o registro profissional. Na sequência, o nome do projeto. Então, aqui, projeto. Aqui, o tipo do desenho. Aqui do lado, o número da revisão. Então, revisão. Aqui embaixo, o título e o subtítulo, quando necessário. Mas nem sempre o subtítulo é necessário, então por isso estou colocando, fazendo essa observação. Uh, aqui embaixo o número do desenho.
esse número não é literalmente sempre um número composto de algarismos apenas. A gente pode utilizar códigos alfanuméricos para esse propósito. Então, eu prefiro que vocês padronizem os desenhos daqui para frente com a seguinte nomenclatura: DM, de desenho mecânico, e traço o número do desenho, por exemplo, 01. Na sequência, qual é a folha relacionada a esse projeto. Então, por exemplo, nesse nosso caso, é 1 de 1. Então, o projeto completo só tem uma folha, então é exatamente essa folha que nós estamos preparando ela aqui agora. Em relação aos campos, cliente, a gente vai colocar engenharia mecânica, padronizando os nossos desenhos sempre com essa informação. Projeto vai ser o nome de vocês. No meu caso, vou colocar aqui Carlos Rony Elton, mas nesse campo vai ficar o nome do aluno. O responsável técnico também é o nome do aluno. Verificado por, aí vocês vão colocar meu nome, o nome do professor. Então, Carlos Rony Elton. No registro profissional, vocês vão colocar a matrícula de vocês. Então, 2020, por exemplo, aí completem com a matrícula de vocês. E o título profissional, graduando em engenharia mecânica. Mas vou colocar aqui abreviado: graduando em mecânica. EngMec, abreviado. A data do desenho, então vou colocar aqui simbolicamente 05/02/2021. A escala do desenho, vou exemplificar como sendo de 1:1. E o idioma, a gente indica apenas com a sigla PT. Então, português. Os demais informações, tipo desenho mecânico. Então, vou colocar aqui desenho. A revisão, sinalizar com o número, digamos que essa seja a revisão 01. O título e, na sequência, o subtítulo, mas vai ficar a critério de cada um dos desenhos. Por exemplo, esse título pode ser engrenagem, cilíndrica de dentes retos. E o projeto, que é a última informação que está pendente, vocês poderiam colocar, digamos que, se essa engrenagem vai ser utilizada no redutor, a gente complementaria com a informação redutor. Mas aí, como isso vai mudar bastante aí, de acordo com os desenhos que vocês vão fazer ao longo da disciplina, fica então esse vídeo para ensinar vocês como é que vocês vão formatar a folha de desenho que vocês vão estar rotineiramente utilizando daqui para frente. Então era isso, turma. Espero que todos vocês tenham gostado dessa nossa aula. A gente se encontra na próxima aula. Até mais!